Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre limites, sobre continuidade de funções, e agora vamos continuar essa aula aqui, estudando um pouco mais sobre limites, vendo um exemplo bem interessante. Então, para começar, a gente vai ver algumas propriedades que os limites satisfazem e que vai nos ajudar muito na hora de calcular o limite de algumas funções. Uhum. Se não der erro aqui na gravação desse novo aplicativo que eu estou usando. Então, para começar, você supõe que você tem uma constante C e você tem duas funções, f de x e g de x, e a gente vai supor que o limite, quando o x tende a A, de ambas as funções, existam. Então, existem vai ser um número. Então, isso aqui é um número, o resultado disso aqui é um número, e o resultado disso daqui vai ser um número. Então, dado que essas hipóteses são satisfeitas, nós temos que, primeiro, se você tem a soma de f de x com g de x, então o limite dessa soma, quando x tende a A, vai ser igual à soma dos limites. Então, se você quer calcular o limite do resultado dessa soma de funções aqui, quando o x tende a A, então basta você pegar esse número que existe e somar com esse número que existe. Então, essa soma desses dois números vai ser o resultado desse limite daqui. E aí a segunda propriedade é a mesma coisa vale para a diferença. O limite da diferença de duas funções vai ser igual à diferença dos dois limites. Temos a terceira propriedade, que diz que se você tem a constante vezes a função, então o limite do resultado dessa função, quando você multiplica a constante pela função, fazendo c vezes f de x, então isso aqui vai ser uma nova função. E aí o limite dessa nova função, quando x tende a A, vai ser igual a constante multiplicado pelo limite, quando x tende a A, de f de x. Então, ou seja, você pega essa constante e multiplica por esse limite aqui que você já conhecia, e aí o resultado desse produto vai ser o resultado do limite dessa função aqui resultante a multiplicar a constante c pela função f de x. Então aqui você pode pensar nisso aqui como sendo a constante ele sai do limite. Você pode tirar a constante do limite aqui, e aí ele vem para fora, e aí você calcula o limite do que sobrar aqui dentro. E aí nós temos a propriedade 4, que fala do limite do produto das duas funções. Então, se você pega a função f e a função g e você multiplica as duas entre elas, você obtém uma nova função, e aí nós temos que o limite dessa função resultante vai ser igual ao produto dos limites de cada função individual. Então, observe que tudo isso que a gente já falou até agora aqui, tudo isso a gente parte do pressuposto de que esses limites aqui existam. Se por um acaso algum desses limites não existissem, então nada disso daqui faria sentido. E por fim, nós temos a quinta propriedade, que fala que o limite do quociente entre duas funções é igual ao quociente dos limites. Isso supondo que o limite de g de x quando x tende a A é diferente de zero. Pois, como vocês sabem, se por um acaso isso aqui fosse igual a zero, você não poderia fazer uma divisão aqui, porque você estaria dividindo alguma coisa por zero, e isso é uma indeterminação. Tranquilo até aqui?
Então, vamos tentar ver a aplicação desses conceitos em um exemplo. Beleza. Então, aqui nós temos duas funções, f e g, e aqui nós temos o gráfico da função f, e nós temos o gráfico da função g. Observe que o gráfico da função g, na hora que ele chega aqui nesse lugar, ele dá um salto cá para cima e continua. E o gráfico da função f, quando ela chega aqui, ela pula cá para cima e depois volta para aqui de novo. Então, isso aqui é coisas que nós vamos ter que considerar na hora de trabalhar com essas funções. Então, nós temos três limites que nós queremos calcular. O primeiro deles é o limite quando o x tende a menos 2 de f de x mais 5 vezes g de x. Então, observa que aqui eu estou fazendo uma operação com as duas funções, f e g, e mais uma constante 5, e estou formando com isso aqui uma nova função. Então, essa aqui é uma nova função obtida a partir das funções originais. E aí nós queremos calcular o limite quando x tende a menos 2. Então, o objetivo é utilizarmos as propriedades que nós acabamos de ver. Então, nós temos a propriedade da soma de duas funções. Então, você tem essa função aqui, mais essa função daqui. E aí a gente vai usar a propriedade para poder separar essa soma em dois limites. E depois, vamos precisar da propriedade que fala sobre a constante vezes uma função para podermos separar esse 5 aqui do limite dessa função g de x aqui. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer, então vamos resolver a primeira letra A, é a gente verificar qual é o limite das funções f e g quando o x tende a menos 2. Então, primeiro vamos localizar onde é que está o x igual a menos 2 no gráfico. Então, aqui nós temos o 0, menos 1, e o menos 2 seria mais ou menos aqui. Beleza. E aí, o que acontece com a função f de x quando o x está próximo de 2, mas diferente de 2? Observe que, alguém sabe me dizer quanto é que vale o f de 2? Por que 0? Quer dizer, o f de 2 não, o f de menos 2. Você acha que é 1? A função f é essa aqui de cima, né? Mas olha que nós temos uma bolinha aberta aqui. Vocês lembram disso? Exatamente. Então, quanto é que é o f de 2? Quer dizer, o f de menos 2? 2, né? Certo, isso. Mas o que acontece quando o x está bem próximo de 2, ou melhor, bem próximo de menos 2, mas diferente de menos 2? Vai tá próximo de 1, né? Então, aqui nesse caso, apesar do f de menos 2
ser igual a 2, nós temos que, para valores de x próximos de menos 2, mas diferente de menos 2, o valor de f de x vai estar mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, ele vai estar se aproximando desse ponto aqui, y igual a 1. Então, nesse caso, nós temos que o limite, quando x tende a menos 2 de f de x, vai ser igual a 1. Para a função g é um pouco mais fácil, né? Então, quanto é que vale o g de menos 2? Vale menos 1, né? Que o gráfico no menos 2 está aqui, que está na altura do menos 1. Se aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, então aqui eu vou ter o menos 1. E aí você observa que aqui o gráfico da função ele não faz nenhum salto, não faz nenhuma surpresa. Então, nesse caso, o limite do g de x quando x tende a menos 2 vai ser o próprio g de menos 2, que é igual a 1. Então, para valores de x próximo do menos 2, o valor da função g vai estar próximo de menos 1. Então, o limite quando x tende a menos 2 de g de x vai ser igual a menos 1. Então, com esses dois valores, nós conseguimos calcular o limite pedido na questão A, utilizando as propriedades que nós vimos acima. Então, vamos ver como é que podemos fazer isso. Então, queremos calcular o limite, quando x tende a menos 2, de f de x mais 5g de x. Então, o primeiro passo é você considerar isso aqui como sendo a soma de duas funções, e aí nós vamos separar essa soma aqui como uma soma de dois limites distintos. Então, vamos fazer o limite quando x tende a menos 2 de f de x, mais o limite quando x tende a menos 2 de 5g de x. Uma vez que fizemos isso, aí vamos agora ter que trabalhar com esse limite daqui, ó. Vamos ter que separar essa constante dessa função g aqui. Então, a função f aqui, nós não vamos fazer nada com ela nessa etapa, nós vamos simplesmente repetir. Então, o limite do f de x quando x tende a menos 2. E aí, agora, nós vamos usar uma das propriedades de limite para poder colocarmos essa constante aqui no lado de fora do limite. Então, isso vai ficar 5 vezes o limite, quando x tende a menos 2, de g de x. Então, agora, aqui temos somente limites que já conhecemos. O valor desse limite aqui, a gente sabe que é 1. Então, eu posso escrever o 1. E o valor desse limite aqui, nós sabemos que é menos 1. Então, aqui vai ficar 5 vezes menos 1. E isso vai dar menos 4. Alguma dúvida? Por que eu tenho que tirar o 5 dentro do limite? Sendo que daria o mesmo resultado se eu só multiplicar 5 vezes o g de x. Não, mas olha só. Aqui dentro, nós não temos o g de menos 2. Nós temos g de x, nós temos uma função. E nós não sabemos, a princípio, quanto é que é o limite dessa função aqui obtida ao multiplicar os 5 vezes essa função. Nós sabemos apenas o limite da função g, sozinha. Então, aí para isso, nós utilizamos a propriedade que se a gente tiver uma constante vezes uma função, temos a propriedade que nos permite retirar a constante de dentro do limite. Aí, ao fazer isso, aí sim nós vamos ter um limite de uma função que nós conhecemos. Porque, a princípio, nós não conhecemos a função 5 vezes g de x. A gente conhece a função g de x apenas. Aí, uma vez que eu tirei o 5 daqui, aí eu sei que esse limite daqui é igual a menos 1. Entendeu? Então, assim, acaba que no final das contas você vai obter menos 5, né? Que é justamente 5 vezes o limite da g de x, né? Mas, então, a partir disso aqui, você sabe que se você calculasse o limite direto aqui,
você vai obter menos 5, né? Que é justamente 5 vezes menos 1. Mas o motivo disso é por conta disso, porque a gente pode tirar o 5 daqui e multiplicar o 5 pelo limite resultante, que vai dar menos 1. Beleza. O próximo... Deixa eu ver isso aqui. Então, vamos fazer a letra B. E para fazer a letra B, nós precisaremos calcular. Então, o que é a letra B? A letra B, ele é o produto, é o limite do produto das funções f e g, quando x tende a 1. Então, o primeiro passo, igual como a gente fez com essa questão daqui, é calcular o limite de cada uma dessas funções separadamente quando x tende a 1. Então, vamos observar o que acontece com essas funções quando x está próximo de 1. Então, analisando aqui o nosso gráfico, nós temos o x igual a 1 aqui nessa posição, e aí a função f, quando x tende a 1, a função f tende a qual valor? Tende a 2, né? Nós temos o 2 aqui. Então, se você pegar valores de x próximo de 1, a função f, os valores da função f vai estar próximo de 2. Então, limite quando x tende a 1 de f de x é igual a 2. Agora vamos ver a função g. Quanto que vale o limite da função g de x quando x tende a 1? Oi? Menos 2. Será? Por que você acha que é menos 2? Porque tá fechado ali no menos 2. Mas assim, a questão é, se você pegar valores próximos de 1, você vai estar perto de onde? Também tem um lado e do outro. Então, realmente vai depender do lado que você tiver, né? Se você tiver no lado esquerdo do 1, então o valor de f, ou melhor, o valor de g de x, ele vai estar perto do menos 2, como você falou. Mas, se você estiver perto do 1 pela direita, então o valor de f de x, ele vai estar próximo a menos 1, né? Ou melhor, o valor de g de x vai estar próximo a menos 1. Então, ou seja, depende de qual lado que você tiver. A gente vai ver daqui a pouco que existe uma outra noção que é chamada de limite lateral, que é você vai tomar o limite tendendo pela esquerda ou tendendo pela direita. Então, nesse caso, tendendo pela esquerda aqui, o limite seria menos 2. Agora, se você for tender o 1, se você for se aproximar do 1 pela direita, o limite seria menos 1. Então, por cada lado, você tem um valor diferente. Então, nesse caso, como você obtém valores diferentes se aproximando por cada um dos lados, então você simplesmente fala que o limite não existe. Aqui, como a gente vai ver, né, a noção de limites laterais, os limites laterais existem, mas se os limites laterais eles são diferentes, então a gente fala que o limite da função ele não existe. Então é zero nulo, né? Não existe. Então esse cálculo aí não seria viável também. Tipo assim, ele não está definido. Assim. Então, se fala simplesmente que ele não existe. Então, como o limite da função g de x, quando x tende a 1, ele não existe, então a gente não vai conseguir trabalhar com a letra B. Então, como o limite da função g de x ele não existe, você não pode concluir nada a respeito desse limite daqui. Então, tipo assim, não é que esse limite não exista. A depender da situação, o resultado aqui
ele pode resultar em uma função cujo limite exista, mas você não vai poder utilizar a propriedade de você separar esse limite aqui como sendo um produto de dois limites. Simplesmente vai ter que arrumar algum outro método para poder verificar se esse limite existe ou não e calcular o seu valor. Então, a gente simplesmente não pode utilizar a propriedade que a gente acabou de ver. Então, agora vamos tentar trabalhar com esse caso daqui, que é o quociente entre duas funções. Então, temos que analisar primeiro quanto é que vale o limite de f de x e de g de x quando x tende a 2. Oi? Vai ter divisão por zero. Exatamente. Nós vamos analisar aqui. Primeiro vamos analisar o limite da função f quando o x tende a 2. Então, se você tem valores de x próximo de 2 aqui, para onde vai estar, perto de onde que vai estar o valor da função f. Então, aqui vai ser mais ou menos 1,4. Vamos colocar que esse valor daqui seja 1,4. Então, o limite da função f quando x tende a 2 vai ser igual a 1,4. Então, vamos escrever isso aqui. Beleza. E agora vamos analisar a função g de x, quando x tende a 2. Quando o x está próximo de 2, a função g de x ele está próximo do eixo x aqui, né? Então, quando o x ele tende a 2, a função g de x ele tende a 0. Então, como você observou, né, já deu ruim aqui porque você tem o g de x aqui, o limite igual a 0, né? Mas por que que isso é problemático? Vamos ver por quê. Então, se fosse calcular aqui o limite de f de x sobre o g de x, quando o x tende a 2, se a gente fosse usar aquela propriedade, né, aquela propriedade que a gente viu lá no começo da aula, fala que isso aqui seria o quociente dos limites. Então, você teria o limite do f de x dividido pelo limite do g de x. Mas aí, substituindo os valores desse limite e desse limite que nós obtivemos aqui em cima, a gente obteria um belo de 1,4 sobre 0. Mas, como vocês sabem, você não pode dividir nada por zero. Então, isso aqui é uma indeterminação. Você não pode fazer isso. Então, isso significa que esse limite aqui, ele não existe. De fato, esse limite aqui, ele não vai existir. Mas só que, na verdade, o que a gente pode concluir de fato é simplesmente que você não pode calcular esse limite utilizando esse método de separar como quociente de dois limites. Talvez você teria que analisar ele de uma outra forma, porque vai ter casos onde o limite do g de x é igual a zero, mas ainda assim o limite resultante disso daqui existe e está bem definido. Nesse caso, você também teria que o limite do f de x ele é igual a zero. Então, quando vai ter casos onde o limite do f de x e do g de x é igual a zero, quando o x tende a 2, e aí, nesse caso, pode ser que o limite resultante dessa função aqui exista, mas aí você vai ter que utilizar outros métodos para poder calcular, porque por esse método você simplesmente obteria 0 sobre 0, e daí você não consegue chegar em lugar nenhum. Alguma dúvida? Então, a gente viu lá na função, melhor, na letra B, que o limite lateral, lá que a gente falou do limite lateral da função g, quando tende a 1, ele existe. Então, vamos ver o que significa esse limite lateral.
Então, isso aqui é uma definição muito parecida com a definição de limite, né? Só que você coloca esse símbolozinho aqui de menos, e aí a definição é a mesma coisa da definição de limite, só que na hora que você fala aqui que o x está próximo de a, você acrescenta x menor do que a. Então, você quer um x próximo de a e menor do que a. Então, você não vai querer pegar valores de x maiores do que a na hora de calcular esse limite. Você vai tentar se aproximar do a apenas pela esquerda. Então, você vai pegar apenas valores de x menores do que a, ou seja, valores que estão à esquerda do número a. E aí, a mesma coisa você faz para definir o limite à direita. Então, agora com essa nova definição, vamos tentar, então, na letra B do nosso exemplo, vamos tentar calcular os limites laterais. Então, quando x tende a 1 pela esquerda e quando x tende a 1 pela direita. Então, para começar, né, a gente já sabe qual que é o limite da função f de x quando x tende a 1. Então, esse limite existe, né, tanto pela esquerda quanto pela direita é o mesmo valor. E aí, agora vamos analisar a função g. Então, se você tende ao 1 aqui pela esquerda, a função g ela se aproxima do valor menos 2. Então, com isso, a gente escreve que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de g de x é igual a menos 2. E, analisando aqui quando o x está próximo do 1, agora pela direita, então, quando o x se aproxima do 1 pela direita, o gráfico da função ela está se aproximando do menos 1. Então, a gente escreve que o limite quando x tende a 1 pela direita de g de x é igual a menos 1. Então, se obteve aqui os dois limites laterais da função g de x. Um tendendo tendendo a 1 pela esquerda e o outro tendendo a 1 pela direita. Então, obtivemos dois valores diferentes. Mas, com isso, podemos calcular agora o limite lateral da função produto f de x vezes g de x quando x tende a 1. Então, primeiro vamos calcular o produto lateral quando o x tende a 1 pela esquerda. Então, coloquei o sinal de menos aqui para indicar que eu estou pegando valores de x menores do que 1 para calcular o limite. E aí, como os limites laterais de f e de g, quando x tende a 1 pela esquerda, ambos existem, né? No caso aqui da f, o limite lateral é igual ao limite da função, que é 2. E no caso da g, o limite lateral aqui pela esquerda é igual a menos 2. Então, eu posso usar a propriedade que a gente viu no começo da aula para poder separar essa função produto aqui no produto de dois limites. Então, isso aqui vai ser o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x, vezes o limite quando x tende a 1 pela esquerda de g de x. E aí, agora eu consigo utilizar os valores que eu tenho aqui e aqui para substituir no lugar desses dois limites aqui. Então, obtemos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4. E de forma análoga, nós vamos calcular o limite quando x tende a 1 pela direita da função produto. Então, novamente, os dois limites laterais existem. Então, eu posso usar a propriedade para separar esse produto de funções como um produto de dois limites distintos.
E aí agora, substituindo esse limite aqui pelo 2 e esse limite aqui pelo menos 1, que é o valor que nós temos aqui, nós obtivemos o resultado menos 2. Então, observa que a gente obteve que o limite lateral pela esquerda desse produto aqui é igual a menos 4 e o limite lateral pela direita desse produto aqui é igual a menos 2. Então, apesar desses dois limites laterais aqui existirem, vocês observam que eles são diferentes. Então, nesse caso, nós dizemos que esse limite, o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a 1, sem ser pela direita ou pela esquerda, esse limite ele não vai existir. E com isso, né, com a definição de limites laterais, a gente pode dar uma nova definição para a noção de limite, que é o seguinte. Dizemos que o limite de f de x é igual a L se os limites laterais existirem e forem iguais a L. Então, se eu calculo os limites laterais e eu obtenho o mesmo valor, que é igual a um certo L, então a gente diz que o limite da função quando x tende a A, observe que aqui agora eu não tenho nenhum sinalzinho aqui de menos ou de mais em cima do A, então isso aqui é o limite geral, vai ser igual a esse L que nós obtivemos aqui. Alguma pergunta?